Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Verblesk e hoje vamos falar um pouco a respeito de exposição de casos clínicos. Eu já puxei briga a respeito disso, inclusive com pessoas mais qualificadas do que eu. Não vou expor muito esse caso para não estar também cometendo ações antiéticas de expor uma situação mais do que é necessário, mas eu já puxei em outros espaços, comprei briga a respeito da exposição de casos clínicos. Porque eu acredito que o sigilo e o anonimato do paciente deve ser uma prioridade para o terapeuta, a menos que o próprio paciente se posicione de uma outra maneira. Então, se, por exemplo, o paciente vem falar comigo, buscar ajuda em público, eu não vou falar para essa pessoa, olha, eu não posso falar com você aqui porque tem pessoas em torno que podem ouvir. Eu explico para essa pessoa, olha, você tem consciência de que aqui eu não tenho como garantir o teu sigilo, que tem outras pessoas te ouvindo? Se a pessoa, mesmo assim, está em um nível de urgência que ela precisa ser escutada, mesmo com a questão do sigilo não garantido, eu vou escutar essa pessoa. Agora, se eu posso garantir o sigilo do meu paciente, se eu o atendi em um espaço privado, na clínica, em um espaço, um ambiente onde ele não foi ouvido por outras pessoas, eu privilegio garantir o sigilo desse paciente. E aí existe uma coisa que são os encontros científicos, as discussões de caso, que trazem isso em pauta. Então, como fica a questão de compartilhar aspectos de casos clínicos com outros profissionais? Quando a gente fala de compartilhar com o público em geral, é muito mais complicado discutir isso e é muito grave deixar que as informações de um paciente sejam expostas perante um público mais amplo, um público que não tem um compromisso com a ética profissional, mas mesmo entre profissionais eu sempre questiono qual é a necessidade de expor um paciente. Então existem alguns encontros, muitas vezes em universidades, em outros ambientes, onde se apresentam trabalhos, se discutem casos, existe, por exemplo, a possibilidade de publicação de caso clínico. Só que aí eu questiono o seguinte, primeira questão que eu levanto e que foi um dos motivos que eu já comprei briga em outros momentos. Se você tem 10 minutos para fazer uma fala, você nunca vai ter condição nesses 10 minutos de aproveitar a potencialidade de um caso clínico, de discutir esse caso clínico em aspectos mais singulares e de realmente fazer um aproveitamento desse caso clínico de uma maneira adequada. Isso significa que se você abrir para falar sobre um caso clínico, a maior possibilidade é que você exclusivamente coloque em risco o sigilo do teu paciente e divulgue informações que, mesmo que óbvio, isso a gente está falando sempre, respeitando todos os parâmetros éticos de que você não pode falar em hipótese alguma o nome do paciente, você não identifica a cidade com clareza que esse paciente mora, você não identifica dados que possam comprometer o sigilo desse paciente, ou seja, você expõe o caso, não a pessoa. Mas mesmo assim, eu sempre questiono qual é a necessidade e a utilidade de se expor esse caso. Se é uma fala de 10, 15 minutos, você não vai ter condição de explorar a potencialidade desse caso. Ou seja, você só vai estar colocando em risco o sigilo do teu paciente sem aproveitar teoricamente adequadamente esse caso clínico. Uma outra questão é, não existe nenhum caso clínico na literatura que se assemelhe a esse e que possa ser apresentado e exposto como exemplificante, porque muitas vezes é isso, eu quero dar um exemplo, quero exemplificar o que acontece na clínica, e aí eu uso um caso pessoal, um caso que eu atendi para exemplificar. Não existe nenhum na literatura que eu possa usar para exemplificar de uma pessoa que já foi exposta, e aí a gente retoma Klein, Freud, Winnicott, os grandes clássicos que expuseram seus casos clínicos, eles não tinham um anterior para tomar como base. Eles foram pioneiros nessa área. O Freud foi um pioneiro na construção da teoria psicanalítica, a Melanie Klein foi uma pioneira no atendimento psicanalítico de crianças, assim como o Winnicott adotou,
são pessoas que eles não tinham como expor casos anteriores da literatura, porque não se tinha literatura nessa época a respeito. Mas hoje nós temos literatura, tanto dos grandes clássicos quanto de posteriores, que revisaram, que refizeram e que expuseram casos para apresentar coisas muito singulares. Então, se eu tenho esse material, por que eu exponho um paciente meu? Por que eu coloco em risco o sigilo de um paciente meu? Muitas vezes sem autorização dele, que é ainda pior, sendo que eu tenho outras maneiras de fazer isso. Eu tenho outras maneiras de estar exemplificando o que eu quero dizer. Muitas vezes o que eu tenho visto muito é que às vezes isso faz parte do egocentrismo do terapeuta. E eu nem diria do narcisismo, eu digo realmente do egocentrismo e da carência do terapeuta. Dessa necessidade de dizer, eu atendi um caso meu. Por quê? Eu posso muito bem dizer, o caso tal de Freud exemplifica isso. Por que eu tenho que apresentar um caso meu? Por que eu tenho que colocar em risco o sigilo de um paciente recente, de uma pessoa que está vivendo em sociedade, que tem suas relações e que pode ser exposta, sendo que eu tenho casos literários para apresentar e exemplificar isso? E eu tenho visto isso, vi ao longo da minha trajetória aí na psicologia e na psicanálise, e isso tem me preocupado muito. Essa necessidade de exemplificar com casos seus, sendo que é uma coisa muitas vezes extremamente comum, que já existem vários casos na literatura que exemplificam. Então eu tenho sempre essa cautela, eu sempre tenho esse cuidado de que se eu vou exemplificar alguma coisa com um caso clínico, o ideal é que eu pegue um da literatura. Se eu vou pegar um meu, tem que ser algo muito singular. Algo que só aconteceu nesse caso, que eu nunca vi anteriormente na literatura, que eu nunca tive acesso. Aí a gente abre possibilidades. Ou se eu vou discutir um caso que tem aspectos muito singulares, de uma maneira mais respeitosa, sem banalizar. Então não é numa fala de 10 minutinhos. É um momento em que eu vou sentar por 1, 2 horas, trabalhar com pessoas qualificadas que vão ter um aproveitamento a partir desse caso, de construir uma base teórica para futuros atendimentos. Aí a gente entra num aspecto ético também da psicologia, que é válida para todas as áreas, que é o fato de que qualquer coisa que eu faça tem que visar maiores benefícios do que as possibilidades de malefícios. E isso está no nosso código de ética do psicólogo. Se eu vou expor um caso clínico, ele tem que ter coisas tão singulares e tão inovadoras para a teoria que o conhecimento gerado por essa exposição seja maior e mais importante para futuros atendimentos do que qualquer possibilidade de malefício gerado pela exposição do caso ou pela possibilidade de alguém identificar quem é esse paciente referido no caso e ter uma quebra de sigilo. Então é preciso ter muita cautela. Eu sei que existem parâmetros éticos para expor casos clínicos. O caso clínico ele pode sim ser publicado, falando eticamente mesmo, não é uma ação antiética publicar um caso clínico, desde que garantido a questão do sigilo, mudanças de nomes, de preferência não identificação muito clara da região onde o paciente mora, trabalha, e com a autorização do paciente. Mesmo com todos esses aspectos sigilosos, é obrigatório ter a autorização do paciente para expor um caso clínico, seja essa exposição em evento ou em uma publicação científica. Mas ainda assim, para além dos parâmetros éticos da própria psicologia, para além dos parâmetros científicos, da ética científica, eu sempre convoco a ética do próprio terapeuta, de pensar o quanto eu estou expondo esse caso clínico, porque eu de fato acredito que vai produzir um conhecimento inovador, ou quanto eu estou expondo esse caso clínico por mero egocentrismo de ter uma coisa que fui eu quem atendi, está colocando o meu eu ali, ou então porque eu preciso marcar ponto publicando uma coisa inovadora, entre aspas, que muitas vezes não é inovadora e já tem vários outros casos que poderiam ser usados como exemplificação. Estudo de caso, mesma coisa. É preciso, se eu vou publicar um estudo de caso em si, que aí é basicamente trabalhando só acerca daquele caso e explorando ele em vários aspectos o mais detalhadamente possível,
que seja um caso que traga um conhecimento muito inovador. Algo que valha muito a pena o risco que eu estou colocando o sigilo do meu paciente. Então, convido as pessoas que são da área psicanalítica ou da própria área psicológica que pensem acerca disso. Quando eu vou expor em um evento ou vou publicar um caso clínico, de fato esse caso tem novidades, coisas que vão agregar ao meio científico, ou eu simplesmente estou publicando por motivos pessoais? Isso é muito perigoso, a gente tem que ter uma cautela. Lembremos que a ética ela vai para além do que simplesmente o código de ética preconiza. Nós temos que analisar a ética por parâmetros mais amplos. E aí que eu sempre bato na tecla que a filosofia é indispensável, principalmente na psicologia e na psicanálise, porque a filosofia traz essa análise ética mais ampla. Recentemente nós tivemos uma proibição de replicar experimentos com animais, então era muito comum principalmente na área comportamental, que se replicava o experimento de Skinner, da caixa de Skinner com ratos, para demonstrar para os alunos como que funcionava esse experimento. Foi proibido, as universidades pararam de fazer essa replicação porque entendeu-se eticamente que era algo desnecessário, que não se agregava conhecimento novo, que já foi realizado, já se sabe quais são os resultados esperados, e você tinha um manejo de animais ali que privava de alimento, de água, com um tratamento que em certo aspecto digamos, desrespeitoso. Eu não sei se se a gente pode dizer que é um tratamento necessariamente de agressão em si, porque há detalhes a serem considerados, mas se entendeu que era uma replicação desnecessária de experimento. E eu acredito que, igualmente, nós temos que pensar em vários outros aspectos. O quanto eu ficar replicando também a exposição de casos clínicos que já existem na literatura é benéfica e é importante para o meio científico, ou é simplesmente uma banalização daquele caso clínico e um desrespeito com o meu paciente. É isso, então, um pouco a respeito desse assunto. Espero que tenham gostado. Se não forem inscritos ou inscritas no nosso canal, se inscreve, clica em gostei para nos ajudar a destacar e para os vídeos chegarem a mais pessoas, e até um próximo.